Então, hoje à noite, nós vamos falar sobre um tema muito importante para a vida da igreja, para a nossa vida, que é a oração, né? A oração que eu faço. Como é que eu oro? O que é oração? Nós vamos falar durante todo esse tempo várias coisas. Será que eu oro corretamente? Será que eu oro como realmente devo orar? O que é que deve ter incluído nas minhas orações? Vamos ver algumas orações de homens santos, de homens que fizeram as suas orações aqui na Bíblia. Mas hoje à noite, como estamos começando sobre oração, eu queria já deixar para vocês algumas coisas práticas, né, na sua vida de oração, que vocês podem acrescentar, vamos dizer assim, na sua vida de oração. É importante que você faça isso, né, que você acrescente essas coisas que nós vamos falar. Talvez você tenha alguma dificuldade, mas a verdade é que a oração é algo assim fundamental, é vital na vida de um cristão. Só para vocês terem uma ideia, eu me converti em 1985, tinha aproximadamente 19 anos de idade, e logo depois que eu me converti, minha família, ninguém era cristã, nenhum da minha família era crente, apenas eu, né? Houve logo uma hostilidade quando eu cheguei em casa, porque minha irmã disse: tu agora é crente, não fala mais nem comigo. Mas daquele dia em diante, eu comecei a orar pela minha família, mas eu comecei a orar especialmente pela minha mãe. E mais de 20 anos eu orei pela minha mãe todos os dias. Eu sempre pensava: puxa, eu parti para a eternidade sem a minha mãe, estando lá para me esperar, ou eu estando lá para esperá-la com Cristo. E isso ali me fazia realmente buscar a Deus, pedir a Deus que levantasse pessoas, já que eu morava aqui, ela morava em Pernambuco, para falar do Evangelho. E todas as oportunidades que eu tinha, quando eu ligava, quando eu ia lá, eu falava do Evangelho. E aí, minha mãe sofreu um infarto lá em Pernambuco, e ela estava sendo socorrida numa ambulância, indo até o hospital, e a pessoa que estava ali naquela ambulância era um servo do Senhor. E aquele homem, enquanto transportava minha mãe, começou a falar do Evangelho para ela. E ela disse: eu tenho um filho que é pastor. E ele fez o apelo para minha mãe, e a minha mãe, naquela ambulância, se converteu. Ela foi socorrida, fez um cateterismo, passou alguns dias, mas ela veio a falecer. Mas ela confirmou para mim, naquele hospital, que tinha entregado a vida a Jesus Cristo, que cria no Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho hoje a esperança que um dia irei me encontrar com ela. O pai de Laucinéia conheceu o Evangelho muito cedo, e depois de algum tempo ele se afastou do Evangelho. E Laucinéia, que era uma criança na época, tinha 13 anos de idade, durante todo o tempo também orou pelo seu pai. E durante 20 anos, o seu pai, ele estava afastado do Evangelho. E no dia que nós estávamos para vir para o seminário, 20 anos depois de que ele estava afastado do Evangelho, aquele homem reconciliou-se com Cristo, né, e morreu em Cristo Jesus. Um homem que tornou-se realmente um servo do Senhor, fiel ao Senhor, dedicado ao Senhor, homem de Deus, homem que tinha realmente iletrado praticamente, mas quando ele falava do Evangelho, as pessoas realmente paravam para ouvir. E a oração tanto agiu, né, na vida daquele homem, como Deus muitas vezes usou pessoas para que o Evangelho chegasse até eles, minha mãe, a ele e tantas outras pessoas, como também a oração nos fortaleceu, nos sustentou, nos deu a esperança de que Deus estaria ali agindo. Então é importante orarmos, né? Hoje temos muitos missionários que estão no campo. Nós ajudamos vários missionários que estão em situações muitas vezes críticas, pela hostilidade no lugar onde ele se encontra,
mas também muitas vezes pela situação financeira em que eles se encontram, pelo sustento que é pouco, que é difícil chegar para eles. Mas eles continuam servindo ao Senhor. E se tem uma coisa que sustentam esses homens, essas mulheres no campo missionário, é a oração. Porque é através da oração que eles se relacionam intimamente com Deus. Então nós queremos que essa igreja, a Igreja Batista de Nova Parnamirim, seja uma igreja que ora. E aí a pergunta é, e como então orar? Né? Como nós devemos orar? Abra Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, no versículo 10. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo àqueles irmãos ali em Roma, aquela igreja de Roma, e o apóstolo Paulo, então, escrevendo para eles, ele diz, no versículo 10 de Romanos capítulo 1, em todas as minhas orações, peço que, de alguma maneira, pela vontade de Deus, finalmente eu tenha aberto o caminho para visitar-vos. Então ele está dizendo, em minhas orações. Eu gostaria que você percebesse que Paulo, quando ele diz em minhas orações, ele está dizendo aqui que há uma continuidade naquilo que ele faz. Ele não só orou, mas ele continua orando. Ele tem orações. Ele, na verdade, tinha um tempo específico para a oração. Lá em Efésios, capítulo 1 também, você está em Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 1 também, era comum você ver o apóstolo Paulo, antes de, ou no início das suas cartas, falar sobre essa importância da oração, ou mostrar que está orando. Então, Efésios capítulo 1, versículo 16, ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. Perceba que o apóstolo Paulo está dizendo, eu tenho um tempo específico para oração. Ainda, 1 Tessalonicenses, vai mais um pouco à frente, capítulo 1 agora também, versículo 2, olha o que ele diz, sempre damos graças a Deus por todos vós, fazendo menção nas nossas orações. Então, o que é que eu quero dizer como forma prática para nós em relação à oração? Como orar? Primeiro, planeje orar. Porque o que acontece é o seguinte, se você não faz um planejamento para oração, então você tem dificuldade em manter uma regularidade na oração. Não tem como não ser assim. Porque a regularidade na oração, ela vem de um planejamento. Ou seja, você determina, não, eu vou orar todos os dias, por exemplo, pela manhã, né? Eu oro em outros momentos, mas eu determinei, antes eu fazia o seguinte, também não quer dizer que no seu planejamento não pode mudar. E até realmente muitas vezes precisa mudar, porque nem todos têm a mesma disponibilidade de tempo, de orar, ou de trabalho, de cuidar de filhos, né? Por exemplo, uma mãe que tem um filho recém-nascido, é muito difícil ela orar todo o tempo, né? Ou tirar um tempo só para oração. Mas a realidade é que eu orava sempre assim, antes de lia a Bíblia, depois de orar, fazia meu devocional. Mas eu decidi mudar. Eu decidi assim, a primeira coisa que eu faço agora é orar. Depois é que eu leio a Bíblia, depois é que eu faço devocional, outras coisas. Mas a primeira coisa que eu faço é orar. Então, se você não planeja as suas orações,
Então, com certeza, você vai ter dificuldade de orar. Você não vai manter uma regularidade na oração. E principalmente porque muitas vezes você diz o seguinte: não, eu vou orar mais, eu preciso orar mais. Não sei se já aconteceu isso com você. E eu preciso orar mais, eu oro tão pouco tempo. Aí você para orar e você ora por tantas coisas. E quando você termina que orou 5 minutos só. Já terminou tudo que eu tinha que orar, 5 minutos. Aí a pessoa começa a ficar um pouco frustrada, né? Porque achou que deveria orar mais e quando vai orar, ora por tudo e quando olha só orou 5 minutos, não é? Mas na verdade faltou o planejamento que precisa acrescentar outras coisas. Então, Paulo, em suas cartas, mostra que ele realmente tinha esse tempo específico para orar. Mas nós temos um exemplo do nosso mestre. Vai lá para Mateus agora, capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 16. Mateus 5,16. Aliás, perdão, não é Mateus não, é Lucas. Mateus não, é Lucas. É porque eu abri aqui Mateus, achei que era Mateus. Lucas capítulo 5, versículo 16. Olha, nós temos. Mas ele, no versículo 15, né? Todavia sua fama se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvirem e serem curadas de suas doenças. Mas ele se retirava para lugares solitários, né? E orava. Está vendo? Então Jesus, o próprio Jesus, tinha os momentos em que ele parava para orar. Ele tinha uma vida muito intensa. Ele precisava estabelecer o reino de Deus. Então ele saía em aldeias, povoados, todos os lugares, pregando a palavra, levando o evangelho. Curava muita gente, fazia muitos milagres, mas precisava ter um tempo para oração. Claro que hoje eu acho que nós não estamos tão ocupados assim em pregar o evangelho, sair para uma cidade, fazer missões, correr para um lado. Mas nós temos muito trabalho, muitas coisas, muitas atividades durante a semana. E precisamos fazer como Jesus, ele tirava um tempo para orar, né? Mas é preciso então um planejamento, regularidade. Precisa saber como eu orar. Agora, também é importante saber que não é a mera regularidade, né? O fato de, todo dia, de 6 horas da manhã eu vou orar, ou no final da tarde, de 6 horas eu vou orar, ou sempre de 11 à meia-noite eu vou orar, que isso vai trazer, de alguma forma, espiritualidade para você. Não é isso. Ou que a sua oração é espiritual. Mas a realidade é que é nessa regularidade que você vai adquirindo mais intimidade com Deus e um relacionamento com Deus, e assim vai haver um crescimento espiritual. Não é? Então é importante que você faça isso, por quê? Porque são muitos afazeres que você tem. Nós vivemos muito cheios de atividades durante a semana ou durante o dia. E a importância de planejarmos a oração para que essas atividades intensas que nós temos não tomem o lugar do nosso relacionamento com Deus. E aqui, veja, no versículo 15, que diz: todavia sua fama se espalhava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvirem e serem curados de suas doenças. Então, Jesus pregava o evangelho, falava do evangelho. Mateus capítulo 9, você vê Jesus andando em cada cidade, cada povoado, cada aldeia, em todo canto, Jesus percorrendo, e era a pé. Mas diz aqui no versículo 16, mas ele se retirava para lugares solitários e orava. Né? Então nós precisamos também ter o nosso lugar solitário para orar. E é importante ter algo planejado. Eu fui para o seminário
novo, né? 19 anos, 20 anos. E depois de algum tempo no seminário, eu fui convidado pelo missionário, o missionário Benjamin Peterson, e ele me convidou lá em Nova Cruz. Ele fundou muitas igrejas no interior, fundou também a igreja Cidade da Esperança, Chego lá, e fui eu e um outro seminarista, Marconi, nós fomos lá e ele chamou para pregar lá na igreja, né? Ia ter mocidade, um domingo à noite, e nós fomos na sexta-feira, ia passar o final de semana com ele. Ele disse: irmãos, comigo e com Marconi, 6 horas na igreja para orar, né? Tá bom. Nós dormimos, na verdade, no anexo lá na igreja. 6 horas da manhã, o missionário Benjamin estava lá, né? Eita, ele disse: seu Benjamin chegou. Irmãos, para aqui, entramos no templo. Ele se ajoelhou, né? A gente se ajoelhou também. Tá o caderno. Olha, irmão, você ora essas páginas, oramos. De 6 da manhã a 8 da manhã, oração. Primeiro dia, oração. Segundo dia, oração. Todos os dias aquele homem orava dessa maneira, planejado. Tudo o que deveria orar, por quem deveria orar, orava por cada pastor do campo, orava por cada irmão da igreja, orava. Então ele já estava me ensinando, a mim, ao seminarista: olha, vocês vão ser futuros pastores, vocês precisam planejar suas orações. E aí ele não perdia tempo em oração. Além de ter uma oração planejada todos os dias, ele fazia um retiro, que era o retiro do interior. Hoje ainda tem esse retiro do interior, foi ele que iniciou, e ele chamava todas as igrejas do interior para esse retiro. Então os pastores, famílias, todo mundo ia para esse retiro. E no final do retiro, geralmente nós tínhamos caças ao conselheiro. Ou seja, os acampantes, os conselheiros todos iam se esconder, e os acampantes iriam procurar esses conselheiros. E aí, todo mundo procurando, e acharam todos os conselheiros, e faltou encontrar seu Benjamin. Cadê seu Benjamin, que ninguém encontrava ele? E se procura seu Benjamin, procura de um lado, procura do outro, e finalmente alguém teve ideia: olha, tem uns colchões lá dentro do dormitório lá acumulado, será que ele não está lá embaixo? E foram lá procurar seu Benjamin. Quando tiraram os colchões, estava ele lá de joelho, orando. Não perdeu tempo, não estava simplesmente se escondendo. Ele usou aquele momento como um momento de oração, né? Tinham suas orações planejadas, mas também era do planejamento dele não perder tempo em oração. Fazia parte do planejamento dele. E aí, eu já era pastor, formado, já estava pastoreando a igreja de Ceará-Mirim, e ele dava assistência na igreja de Ceará-Mirim. Ministrava em Nova Cruz, e ele dava assistência à igreja de Poço Branco, lá em Ceará-Mirim. E ele disse: Rinaldo, né, você pode ir comigo lá fazer uma visita lá na igreja e ajudar também? Estou bem, estamos juntos. Aí ele passou lá em casa, entramos no carro, ele disse: agora vamos orar. Listinha para mim. Enquanto nós vamos na viagem, vai orando, né? E fomos orando, né? 1 hora, não sei, até Poço Branco, orando. Era um homem de oração. E incrível que ele teve câncer linfático, né? O câncer apareceu aqui na garganta, nos braços, e era realmente um homem de Deus. E a única coisa que ele tomou foi pau d'arco roxo. Nunca mais esqueço que ele falou para mim, não sei se o pau d'arco roxo serve mesmo para câncer, mas foi o chá de pau d'arco roxo e oração. Foi a única coisa que ele tomou. Bezerra converteu-se com ele. Também ouvindo ele falando que ele armava um círculo no interior e começava ali uma igreja, né, uma tenda, e as pessoas iam lá por curiosidade e se converteram. Mas um homem de Deus. E eu acho que 1 ano ou 2 anos atrás, ele
ele faleceu, morreu de câncer. O câncer voltou depois de que ele já estava, sei lá quantos anos, eu acho que ele já estava com mais de 80 anos de idade. Mas Deus guardou enquanto ele estava fazendo a obra missionária. Deus tinha um plano na vida dele. E era um homem de Deus, um homem de oração. Então, amados, nós temos que dar a devida importância à oração. Porque é com a oração que nós nos relacionamos com Deus. Então, o planejamento assegura que nós vamos orar com frequência, né? Se você não tem planejamento, vai acontecer o seguinte, que você não vai orar com frequência. É a realidade. É a realidade. Então, sai daqui planejando. Não, eu vou orar tal e tal tempo, tal e tal hora, mas eu vou fazer o meu planejamento de oração para não cair justamente naquela de que você vai orar e pensa que orou muito tempo, falou tudo que tinha que falar, só 5 minutos. Mas você não tinha nada planejado. Agora, eu acho que um dos problemas de oração, ou na oração, é que nós também temos uma dificuldade muito grande de mantermos o foco enquanto oramos. Ou seja, nossa mente, ela com facilidade vagueia, né? Você é assim? Né? Ou só eu que sou assim? Às vezes, começo a orar, Senhor, abençoa, Senhor, o irmão, que o irmão possa ser um homem realmente de Deus, usado como instrumento, dá a ele saúde. Eita, eu esqueci de pagar aquela conta no banco, não foi? Eu tenho que pagar depois. Eita, não, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor. Aí volto para a oração. Aí, Senhor, abençoa para que a igreja seja uma igreja realmente missionária, uma igreja dedicada ao Senhor. E, eita, eu nem esqueci de levar João Lucas ontem, ó, para o... Não, Senhor, me perdoa. Então você começa a orar e a sua mente começa a vaguear. Você pensa em outra coisa. E quantas vezes? Não, Senhor, me perdoa, me perdoa. Me perdoa porque eu estava falando com o Senhor. Ou seja, muitas vezes nós somos mal educados com Deus, né? Aí a gente sente logo que está sendo mal educado. Eita, deixei o Senhor no vácuo. Estava falando com o Senhor, daqui a pouco falando, pensando outra coisa. Eu não sei. Eu tenho essa dificuldade. Mas aí, eu decidi trabalhar isso para que minha mente não vagueasse nas horas das orações. Então, como eu trabalho para que isso não aconteça? Aí eu lembrei de alguém que orava e eu creio que isso aí era uma forma de ajudar para que a sua mente não vagueasse. Ana. Vocês se lembram de Ana? Sabe quem era Ana? Ana era foi a mãe de Samuel. E 1 Samuel capítulo 1, você vai encontrar Ana justamente orando. 1 Samuel capítulo 1. No versículo 13. Diz assim: pois Ana só falava no coração, seus lábios se moviam, mas sua voz não se ouvia. Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ou seja, o que era que Ana fazia? Ana articulava os seus pensamentos com as palavras. Então, aquilo que vinha à mente de Ana, Ana estava dizendo, olha, Senhor, balbuciando as palavras. Então, quando nós, na verdade, nos concentramos, fazemos uma oração com palavras, isso ajuda para que a nossa mente não vagueie. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles vão sendo articulados em palavras. Então, é uma das formas que você pode encontrar para não vaguear nas horas da oração. Ora, a sua mente não vaguear, ora em voz alta, né? Ou articula as palavras, vai balbuciando as palavras, e aí você vai justamente deixar que os seus pensamentos sejam verbalizados.
Então, quando nós verbalizamos os pensamentos, o nosso pensamento não vai para outro lugar. Por quê? Tem que haver uma conexão entre os seus pensamentos e as suas palavras. Está entendendo? Então, eu quero aconselhar você, se tem dificuldade de manter o foco na oração, faz isso. Então, não permite que a sua mente vagueie. Ora em voz alta. Então, primeiro, como orar? Planeje orar. Segundo, use meios que evitem que sua mente vagueie na oração. Um dos meios, ora em voz alta. Segundo, ore também com base no seu relacionamento com as Escrituras. Ultimamente eu tenho procurado trabalhar justamente isso. Ou seja, à medida que você vai orando, você relaciona o que você está orando com a palavra de Deus. Ou seja, Jesus diz o seguinte: quando vocês orarem, ele ensinando os discípulos a orarem, orem assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ensinando na oração do Pai Nosso. Agora, como é que eu sei a vontade de Deus? Ela é expressa através da palavra de Deus. Aí cabe também a importância de nós lermos diariamente as Escrituras, para que nós possamos relacionar as nossas orações às Escrituras. Por exemplo, se eu vou orar por alguém que está passando por uma necessidade, então eu posso relacionar: Senhor, Tu és o Deus que, como diz a Tua palavra, que supre cada uma de nossas necessidades. E o Senhor tem visto o Teu servo que está passando por essa necessidade. Levanta homens e mulheres, servos Teus, que possa ajudá-los. Então eu posso relacionar uma necessidade de alguém com aquilo que a Bíblia diz. Eu posso dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, porque o Senhor tem dito: se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é um exercício em oração que edifica, que te fortalece, que realmente te dá direção na oração e faz com que você não fique pensando em outras coisas, porque na realidade você está trazendo a Bíblia à sua vida de oração. Trabalha, experimenta fazer isso, para ver como é gostoso, como é bom, como é maravilhoso. Outra coisa, lembra que o pastor Benjamin fazia? Uma lista de oração. Eu lembro que algumas vezes Silas cobrava de mim: pastor, e aquela lista de oração? Porque um tempo desse eu fiz uma lista, porque deu muito trabalho, mas onde cada lista era diferente. Cada dia alguém estaria orando por você, pelo menos supostamente, né? Se todo mundo estivesse orando por você, uma pessoa estaria orando por você. E você não orava pela mesma pessoa todos os dias. E alguns colocavam justamente na porta da geladeira e de manhã pegava ali: hoje é para orar por fulano de tal, e já ia orar. Mas faz uma lista de oração, tentando. Se você fizer uma lista de oração, deixa eu dizer uma coisa para você: 5 minutos não vai dar. Com certeza 5 minutos não vai dar para você orar, porque são muitas coisas nas quais nós precisamos orar. E se você tem uma lista, vai seguindo uma lista na sua oração, com certeza você não vai vaguear na sua mente. Mas sabe uma outra coisa que tem alguém aqui que é especialista nisso? É a irmã Joselita. Escreve as tuas orações. Irmã Joselita tem um caderno lá que ela diz: olha, eu oro todos os dias pelos irmãos da igreja. Recentemente eu fiz uma visita a ela, ela disse: eu oro. Eu disse: e a irmã ainda escreve suas orações? Sim, pastor, escrevo minhas orações. Então ela escreve. Não sei se ela escreve todas as orações dela, mas a irmã Joselita escreve as suas orações. Então não tem como você vaguear a sua mente e você escrever as suas orações. É claro, isso aqui não é uma regra que nós estamos dizendo: você tem que, de hoje em diante, escrever suas orações. Eu estou dizendo que são meios, métodos pelas quais você pode empregar para deixar de vaguear
na hora da oração. Meios para que você evite isso. Então é importante a oração, é importante fazer essas coisas. Então, como orar? Ora de forma planejada. Ora usando meios que vai evitar você de ficar realmente vagueando a sua mente. Uma outra coisa fundamental, importante. Ora com outra pessoa. Ora com um irmão da igreja. Convida homens. Mulheres convidem outras mulheres para orar com você. Ore com seus familiares. Orem com seus pais. Orem com suas esposas. Orem com seus esposos. Orem juntos. Porque também quando nós oramos uns com os outros, isso traz intimidade, né? Porque a oração é uma coisa de intimidade. Lembra que Jesus, quando está falando para os fariseus sobre oração, e logo depois ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, lá em Mateus capítulo 6, ele diz: vós orareis assim, vocês entrem no seu quarto e orem, fechando a porta do quarto, orem em secreto com o seu Pai que está no céu. Ou seja, tenha intimidade com Deus. O lugar mais íntimo da casa, o quarto. Então, quando você ora com outras pessoas, vocês também vão criar intimidade, no sentido de que vocês vão ser mais amigos, vão ser mais compassivos um com o outro, vocês vão procurar ser servo um do outro, e vocês vão ter intimidade com Deus. Então vamos desenvolver esse hábito também de convidar irmãos para orar na nossa casa, de orar com seu pai, com seu filho, com sua esposa, que isso aí com certeza vai ser bênção na vida da sua família. Lucas capítulo 11, agora, Lucas capítulo 11, versículo 1 diz: Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Perceba que os discípulos estão tendo Jesus como exemplo de oração. Jesus orava com seus discípulos, não é? E os discípulos, puxa vida, nós queremos saber realmente como orar. Então ensina, Senhor, realmente a orar. E a oração, orar com outras pessoas, faz com que também, quando você ora, por exemplo, com alguém mais experiente, que você aprenda a orar, na verdade. Tem novos convertidos, novos na fé, que precisam aprender a orar. Então é interessante que você convide eles para orar. E aí, culto de oração. Até quando, Senhor? Até quando vamos ter isso como um tabu? O culto de oração é o culto menos frequentado em toda a igreja. Até quando? Por que se dá tão pouco valor ao culto de oração na igreja? Só teria uma justificativa se fosse uma igreja que orasse intensamente, diariamente. Aí sim, o culto de oração seria irrelevante, porque já tem uma vida de oração. Mas que tal, pelo menos, você começar, então, orando com outros irmãos no culto de oração, assumindo um compromisso com Deus de orar desta maneira. Então ore com outras pessoas, ore com seus familiares, ore com alguém da sua família, crie, na verdade,
uma oportunidade de orar com outro irmão da igreja. Os homens com outros homens, ou até com um jovem mesmo. As mulheres com outras mulheres, ou até com uma jovem mesmo. Que você vai ser uma bênção na vida daquela pessoa, como também certamente vai ser abençoado. E você vai poder estar com mais intimidade com Deus. E outra coisa também importante, né? Como orar. Combine em suas orações louvor, né? Mateus capítulo 6, abra lá, Mateus capítulo 6. Então, Jesus vai, versículo 9, Jesus vai ensinar os discípulos a orar. Nós já sabemos que aqui não é uma reza, né? Mas ele dá elementos nos quais deve conter a sua oração. E ele começa dizendo assim: Pai nosso, né? Portanto orareis assim: Pai nosso que está no céu. Ou seja, ele diz: sua oração seja dirigida a Deus que está no céu, santificado seja o teu nome. Então, na sua oração, inclua louvor a Deus. Senhor maravilhoso, bondoso, grande és, Senhor. E sabe, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês podem até, nas suas orações, orar hinos, cânticos. Sabia disso? Eu não sei se vocês fazem isso, mas muitas vezes eu uso cânticos como oração. Porque grande é tu, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu canto um trecho de uma música para o Senhor. Minha oração é isso, né? Santo, santo Senhor. E eu canto lá um trecho, né? É bem verdade que às vezes eu invento, né? João Lucas e João Pedro sempre falam para mim que eu nunca canto uma música certa. Mas a importância não é a música que eu vou cantar certo, é as palavras que sejam certas, né? Na hora de estar louvando a Deus na oração. Mas você pode cantar a Deus na hora que está orando. E Jesus aqui está dizendo: vocês orem assim, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome, exaltando a Ele. Então, na sua oração deve conter isso. Mas uma coisa também muito importante, agora, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versículo 18. 6:18. Então, depois dele, o apóstolo descrever toda a armadura de Deus, né? Ele vai dizer: tomai, versículo 17, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas ele diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Por isso, vigiando com toda perseverança, e rogo-vos por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho. Não é? Então, importante, oração de intercessão pelos missionários, por aqueles que estão investidos de autoridade para levar a palavra de Deus às pessoas, por aqueles que estão nos campos de batalha, diretamente ali com o inimigo, levando o evangelho, em lugares mais longínquos, em lugares de muita idolatria, em lugares de perseguição, em lugares também que o evangelho não chegou, em lugares hostis, mas estão lá. Ele diz: orem por mim, para que eu tenha intrepidez ao abrir a minha boca para falar do evangelho. Orem por todos os santos, intercedam uns pelos outros. Era esse o desejo de Paulo. Então, ore combinando na sua oração louvor, combinando na sua oração intercessão, combinando na sua oração também a confissão, claro, porque nesse mesmo texto de Mateus, Jesus vai dizer: vós devem orar também
versículo, eita, fugiu aqui, não precisa ir lá, mas ele diz assim, vocês orem, né, para que vocês não entrem em tentação, orem também uns pelos outros, pedindo para que Deus possa perdoar os seus pecados, assim como vocês também perdoam o pecado uns dos outros, né? Vocês devem fazer isso, mas a verdade é que nós devemos orar por nós e também pelos outros e confessar os nossos pecados a Deus. Então deve incluir isso. João capítulo, e aí na sua oração você pode, como eu disse, associar a sua oração a quê? Ao texto bíblico. Você pode ter errado e pode dizer, Senhor, me perdoa, porque a tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados, e é por isso que eu estou aqui me derramando diante do Senhor, confessando o meu pecado, e eu sei que o Senhor me perdoará. Então você associa a sua oração àquilo que a palavra de Deus diz. Então ora, incluindo essas coisas, confissão, louvor, adoração, intercessão, súplicas, para que Deus possa realmente ouvir as suas orações. Então hoje são coisas bem práticas acerca da oração. Primeiro, planejar a sua oração. Segundo, usar meios para evitar que a sua mente vagueie. 3, orar com outra pessoa. E 4, combine a sua oração com louvor, com intercessão, com confissão, com súplica, e você vai ver e vai perceber quão sua vida espiritual vai mudar. O quão vai ser maravilhoso o momento que você vai ter com Deus. Planeje. Num tempo tão corrido, tem alguns irmãos aqui que já estão orando de madrugada. Eles têm uma vida tão corrida, não tem como, acordam de madrugada, 3 horas da manhã, e vão orar. Eu não comumente oro de madrugada, mas sempre que tem momentos de crises, problemas de saúde, irmãos que estão se desviando, irmãos que estão com problema, igreja que está com problema, eu me acordo de madrugada para orar, né? Estou pronto para orar. E alguns irmãos já de madrugada falaram comigo, né? E eu prontamente já me levantei, já fui orar, né? Quando estão passando por dificuldades. Comumente, pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, eu oro de madrugada. Principalmente quando o dia está tão corrido e não tive mais tempo além daquele momento de manhã para orar. Então planeje, ore. E sua vida espiritual certamente vai mudar. Amém? Vamos orar. Ó Pai querido, muito obrigado, porque esse ano podemos mais e mais estudar a Tua palavra e colocá-la em prática em nossas vidas. Então pedimos que o Senhor abençoe grandemente a cada um que está aqui e possa dar ou despertar neles esse desejo de orar e possam se empenhar nessa vida de oração. Pedimos também por aqueles que estão necessitados, ó Pai, do Teu socorro, como a minha cunhada, Laodiceia. Tem misericórdia dela, Senhor, e opera grandemente em sua vida, porque sabemos que para os homens muitas coisas são fora do seu controle, mas para o Senhor, que é soberano, todas as coisas pode, então pode socorrê-la e ajudá-la. Agradecemos também pela mãe de Uri, que o Senhor a protegeu de algo mais sério, que o Senhor possa continuar restaurando a sua saúde, que ela possa recuperar-se o mais rápido possível. Abençoa também para que a Tua palavra possa estar tendo morada em seu coração e ela possa ser uma serva fiel e dedicada ao Senhor. Abençoa também o irmão Pablo ali, completando a restauração da sua saúde, que ele logo possa estar aqui louvando o Senhor e engrandecendo o Teu nome.
Agradecemos também pela cirurgia de Márcio, que foi feita com sucesso, que o Senhor possa agora dar a ele a recuperação e que logo, logo também ele venha estar aqui juntamente conosco. Abençoa os demais, os que têm dificuldades, os que estão fracos espiritualmente, os que estão necessitando de um compromisso maior com o Senhor, e que o teu nome seja engrandecido, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém.